Saudações, amigos Haribus! Depois de um tempo sem publicar, eu não podia deixar passar uma data tão importante para a memória brasileira. Hoje, 2 de setembro de 2022, com 4 anos que o Museu Nacional pegou fogo. E isso é importante da gente falar, é importante a gente conhecer a história, não deixar a história virar cinzas. O Museu Nacional tem uma ligação muito forte com Itatiaia, porque 51 dias antes dele pegar fogo, eu, com uma equipe de trabalho, fomos até o Museu Nacional, porque nós tínhamos uma proposta de trabalho em parceria com o pessoal da geologia, a geopaleontologia. Porque aqui em Itatiaia existe um patrimônio nacional, ele é da União, é o leque do afloramento do Itatiaia, que explica a formação do nosso Vale do Paraíba, né? Que fica entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. E nesse pedaço de carvão preservado, que data de 30 a 40 milhões de anos, contém pólen, esporos preservados. E aí o que acontece, gente? Esse patrimônio estava sendo estudado desde a época do Brasil colônia, quando as pessoas passaram por ali, alguns pesquisadores chamaram aquilo ali de depósito de Piemonte. E agora, como leque do Itatiaia, várias universidades vinham até Itatiaia para estudar esse lignito, que é o nome do carvão que está ali preservado. E o Museu Nacional, através da UFRJ, estava em contato com a gente, que na época éramos a Cultura. Nós estávamos querendo fazer a implantação do caminhos geológicos, com placas indicativas, onde mostrava áreas de interesses de geografia, para que os professores e os nossos alunos e até os nossos turistas pudessem visitar e ver qual era o patrimônio que ali estava. E 51 dias antes do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, pegar fogo, nós estivemos lá. E eu tive a grata satisfação de conhecer o museu. Eu nunca tinha ido ao Museu Nacional. E quando aquelas chamas pegaram naquele domingo à noite, parece que um pedaço da minha casa pegava fogo também. Porque como eu tinha ido há poucos dias, foi muito difícil assistir toda a perda da história que estava dentro daquele museu. Não só objetos históricos do nosso país, mas pesquisa de pessoas muito importantes que batalharam para fazer coleções de fósseis, coleções de insetos, coleções de tudo aquilo que você puder imaginar da história natural do país. Lá dentro tinha também coleção de arte da Teresa Cristina, da Imperatriz Teresa Cristina, que era uma pessoa muito ligada à cultura, assim como Dom Pedro II, e que colecionou objetos do Egito, múmias, diversas curiosidades que tinham pelo mundo. Nós tínhamos ali dentro do Museu Nacional um sambaquiano, um esqueleto preservado que mostrava ali como que os sambaquis funcionavam. Os dentes eram impressionantes, porque como eles comiam e abriam muitas coisas com conchas ou com areia, os dentes eram cerrados. Isso tudo é antropologia, isso tudo é estudo do ser humano. E que pega fogo em 2 horas, o Museu Nacional inteiro estava pegando fogo. E para que esse vídeo hoje? Esse vídeo é para comparar a não preservação da memória e do patrimônio. Porque a gente não pode colocar também culpa em um ou outro governo. No Brasil, historicamente, a pesquisa, a cultura e a ciência não é levada a sério. E eu falo isso por quê? Porque o nosso patrimônio aqui de Itatiaia, o patrimônio do leque, do afloramento, ele tem um nome enorme. Vou colocar aqui para vocês verem o nome completo dele. Infelizmente, 2 meses depois, o terreno em frente, onde a gente queria fazer uma praça valorizando este patrimônio, ele foi ocupado. Do dia para a noite foi construído 2 casas e hoje em dia a gente não tem mais acesso direto a esse patrimônio. Quando eu digo a gente, eu digo a população da cidade, que por curiosidade poderia ir lá ver de perto essa formação, os pesquisadores das universidades, os nossos alunos da rede municipal, assim como da rede pública e privada, poderiam ir lá conhecer um pouco de geografia, já que o interesse lá não era só o carvão. Ali existiam depósitos de argila que contavam as datas e como que aquele solo foi se formando
como que o Planalto do Itatiaia, aquela serra lá, foi sendo lavada pela água, e como que esses detritos foram sendo levados pelo Rio Paraíba até a Bacia de Campos, por exemplo. Então até a Petrobras estudava aquele local ali, e hoje nós não temos mais acesso direto ali. E a mesma coisa aconteceu no Museu Nacional. O Museu Nacional pegou fogo e toda a coleção se perdeu. E o Bendegó está lá. O Bendegó é uma coisa curiosa, que é um meteorito que caiu no Brasil, e quando foram tentar tirar ele lá de onde ele caiu, a carroça quebrou e ele ficou mais de 100 anos dentro de um riacho chamado Bendegó, na Bahia. E o Dom Pedro II foi quem fez a comitiva de translado desse Bendegó para o Museu Nacional. E a sede do Museu Nacional, que foi essa última sede, né, porque o Museu Nacional não nasce ali na Quinta da Boa Vista, mas ele é transferido para lá, foi a sede muito importante de um período muito rico de história no Brasil. Porque a Quinta da Boa Vista, o palácio, foi construído por um traficante de escravizados que doou para o Dom João VI aquele palácio para servir como uma segunda casa da corte, porque a corte, quando chega, ela se instala ali no Paço Imperial na Praça 15, e depois ele também ganha esse palácio lá na Quinta da Boa Vista, e o Dom João leva sua família para lá. Mas aquele palácio abrigou momentos históricos. Nós vimos o casamento, vamos dizer assim, do Dom Pedro I com a Imperatriz Leopoldina. Ali nasceu Dom Pedro II. O aniversário de 1 ano de Dom Pedro II foi comemorado ali, e alguns dias depois morre a sua mãe. A Imperatriz Leopoldina morre naquele palácio aos 29 anos. Ele, abrigando uma coleção com mais de 20 mil peças do Museu Nacional, se torna ainda mais importante que se preserve. E o Brasil não olha para isso. O Brasil não... Os cortes de orçamento para a UFRJ manter o Museu Nacional foi impressionante. Nos últimos anos ele vinha recebendo cerca de R$500 mil por ano. E nos últimos, se não me engano, no último ano, isso baixou para R$50 mil. 50 e poucos mil reais para você manter um museu daquele tamanho. Então, esse é um aniversário macabro para o Brasil. 4 anos do Museu Nacional que pegou fogo. Para nós aqui de Itatiaia, que é de onde a gente grava o canal Haribu, são 4 anos também sem o nosso patrimônio geopaleontológico preservado, porque ele acaba que está sendo preservado, porque agora ele está nos fundos de uma casa. Mas a gente não tem mais acesso direto a isso. E a gente não tem mais como transformá-lo em um atrativo turístico. Porque nenhuma outra cidade do estado do Rio de Janeiro possui o lignito preservado de uma forma que você possa visitar. O Brasil precisa pensar de uma maneira mais ampla na pesquisa, no patrimônio, na história, e valorizar aquilo que se tem de beleza natural, de beleza material e de riqueza de conhecimento. A gente volta na próxima semana, daqui a alguns dias na verdade, 200 anos da independência. Eu vou falar um pouquinho também sobre o bicentenário da independência e vou explicar de maneira sucinta como se deu a independência, como foi os 100 anos da independência, e agora a gente vai falar também sobre essa comemoração aí dos 200 anos. Um abraço, meus amigos, e a gente volta no dia 7 de setembro com o bicentenário da independência. Valeu!